Estamos aqui para finalizando os últimos ajustes. Se alguém tiver aí já pode me dar um ok. Está tudo ok com o som. Com a imagem. Para a nossa reflexão desta noite de sábado, dia 27 de fevereiro de 2021. Então vamos iniciar a nossa reflexão desta noite. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Estamos aqui novamente para uma reflexão à luz da doutrina espírita. E hoje gostaria de conversar com vocês sobre o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe nessa reflexão, que possamos aproveitar o máximo possível, buscando o entendimento de nós mesmos, da vida e dessa caminhada em que estamos atuante. Vamos lá. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade qual é o objetivo da encarnação. E os benfeitores espirituais respondem que o objetivo é a evolução do espírito. Essa resposta vai de encontro à solicitação de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. Quando Jesus nos pede: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E essa busca de perfeição, esse processo de evolução, ele só é possível através das múltiplas existências. Não tem como atender essa solicitação de Jesus numa única existência. É muito pouco para que a gente possa abranger o complexo espiritual que somos todos. Então, através das múltiplas existências, nós vamos construindo a nossa identidade espiritual. Essa construção, ela vai acontecendo através das personalidades que nós vamos vivendo e vivenciando em cada existência. Então, em cada existência, nós assumimos uma personalidade e desenvolvemos as potencialidades em nós latentes para o processo evolutivo. Então, desde que nós fomos criados, nós vamos encarnando e reencarnando para ir completando aquilo que nos falta. Não tem como evoluir se nós não vivenciarmos, se nós não experienciarmos em todos os níveis para crescermos espiritualmente. E o que é que nos impulsiona nesse crescimento? São exatamente os desafios que a vida
apresenta para nós através das personalidades que nós vamos vivendo. Então, em uma existência, eu posso vir com abastecido financeiramente, com muitas posses, para aprender a gerenciar, a trabalhar com todo esse lado positivo financeiro e adquirir as experiências que isso me permite. Por outro lado, eu posso vir em outras existências, em lugares, em situações com mais dificuldades, que também vai me permitir essa evolução. Então, para nós é importantíssimo os desafios, as dificuldades, porque sem elas é muito mais difícil evoluir, progredir. Imagina a gente reencarnar num resort, num hotel fazenda e ficar a vida toda sem nenhum tipo de desafio, sem nenhum tipo de problemas. Praticamente a gente não vai aprender nada naquela existência. Ou aprender a gente sempre vai, mas o nível de aprendizado com certeza vai ser menor que se nós estivermos na frente de uma batalha, de desafios, de dificuldades. É por isso que aquele que se isola da sociedade, ele vai aprender de alguma forma, mas o nível de aprendizado dele com certeza será menor do que aquele que convive com situações, com pessoas que exigem dele mais determinação e mais boa vontade para o aprendizado. Quanto mais evoluímos, mais independente nós vamos ficando. Somos como crianças que no início os pais precisam nos dar as mãos para aprendermos a caminhar. Mas quando a gente começa a dar os primeiros passos, a ter segurança, os pais soltam as nossas mãos e a gente aprende a caminhar sozinho. Mais ou menos é assim que funciona na evolução do espírito. Enquanto estamos lá estagiando na infantilidade, na imaturidade, espíritos amigos, benfeitores vão nos estendendo as mãos para nos direcionar melhor, de acordo com a nossa escolha. Mas, quanto mais evoluímos, mais independente ficamos. Então, essa evolução depende do nosso aproveitamento das experiências e dos desafios que enfrentamos em cada existência que vamos vivendo. Ser independente é a meta que Jesus nos traz. Caminhar sozinho, pensar por si, sofrer menos. Quanto mais maduros espiritualmente, mais entendemos todos os processos da vida. Agora, o que nós precisamos perceber é que nós, que aqui adentramos a doutrina espírita já há algum tempo e elegemos essa doutrina como um roteiro seguro para a nossa caminhada em bases sólidas, nós não podemos mais ficar só teorizando, porque passou da hora de nós começarmos a uma ação efetiva. E quem está iniciando agora na doutrina, o que a gente pode dizer é que deve estudar. Estudar muito, estudar sempre, porque a experiência numa vida é muito limitada. Nós vamos desencarnar daqui a pouco. Então a gente não pode achar que a gente já sabe tudo
e deixar de estudar. Que eu sempre digo que a doutrina espírita é como um leque. Quanto mais você caminha, mais o leque se abre. Portanto, quanto mais você caminha, você descobre que sabe menos, que a abertura do leque aumentou, que tem muito mais coisas para você aprender, para você evoluir. Então, quem está iniciando agora, estude. Quem já iniciou faz tempo, continue estudando. Só que nenhum de nós, tanto que iniciou agora quanto que já iniciou há muito tempo, deve ficar só na teoria. Precisamos ir para uma ação persistente no bem. Nós estamos muito cheios já de informações. Nós já temos muito conhecimento, muitas teorias, mas isso vem de fora para dentro. E hoje, com a tecnologia, é muito mais fácil. Qualquer assunto, qualquer tema que você queira saber dentro da doutrina espírita, você pode escolher pelas redes sociais espíritas sérios, espíritas que têm conhecimentos profundos a respeito da doutrina e os próprios livros espíritas básicos da doutrina, os livros de Allan Kardec, que estão disponíveis para quem quer que seja nas redes da internet. Então hoje é muito fácil, só que isso tudo, como eu disse, é uma coisa que vem de fora para dentro. Agora nós precisamos fazer um exercício reverso. Precisamos perceber e nos perguntar o que é que nós estamos fazendo com tudo isto que já está dentro de nós. Então, nós precisamos começar a nos perceber, a tomar posse da nossa identidade espiritual. Olhamos muitas vezes o Evangelho com a personalidade com que vivemos hoje e não com a identidade espiritual que nós somos. A personalidade é o que eu sou nessa existência. É a máscara, é a persona. Então, nessa existência, eu estou Fábio. Então, é muito comum, se a gente perguntar para alguém quem é você, e essa pessoa vai nos responder o nome, né? A profissão às vezes até substitui o sobrenome. A gente vai dizer onde nós nascemos, de quem somos filhos, né? Mas, quer dizer, a gente está habituado a olhar para o externo. Se a gente perguntar como é você, a gente vai listar uma série de situações. Sou calmo, não me irrito, não sou ansioso, sou muito tranquilo, não tenho depressão, né? Então nós falamos de gostos e desgostos. Nossos sentimentos, nós identificamos com o jeito superficial de ser. Mas isso a gente não percebe que está falando da nossa persona, da nossa personalidade nesta vida. A identidade espiritual, ela é muito mais do que a personalidade. Fábio é o espírito que eu sou. E é a Fábio é a personalidade que eu estou nessa vida. Agora, a minha identidade espiritual é o espírito que eu sou. É a soma de todas as personalidades que eu já vivenciei nas múltiplas existências em que vivi. Por isso, como a gente olha sempre só para a personalidade, não para o espírito que sou, a gente aproveita muito pouco do Evangelho, porque nós olhamos o Evangelho com um olhar humano e não como espírito eterno que sou, que vou sobreviver à morte do corpo físico. Então é preciso que a gente se pergunte o que sou como espírito. E para isso eu preciso me observar profundamente. Isto é, analisar o que realmente eu estou construindo
com as informações que vêm de fora para dentro, mas o que eu estou construindo para que isso seja de dentro para fora. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E os benfeitores espirituais vêm nos dizer que um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Isto é exatamente a identidade espiritual que eu estou construindo. E quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais essa identidade, esse espírito que sou, toma posse da sua independência como espírito. Mas nós andamos tão distraídos com as coisas de fora que nem percebemos que somos lá dentro. Agora, como que um profissional pode consertar uma máquina se ele não descobrir onde está o defeito? Não é isso? Nós nos preocupamos com o superficial, com os efeitos e com os defeitos que temos. Olha como é que a gente olha muito para fora. A gente se preocupa muito com o defeito que apresentamos, que temos, e nós não trabalhamos as causas dessas imperfeições. Então nós precisamos aprender a tratar a causa para o problema, para que esse problema, para que essa imperfeição não volte a se repetir. Isso é tão básico e óbvio que até nas empresas, quando a gente atua com um sistema de gestão de qualidade, a gente tem dois tipos de ações. Quando a gente descobre uma imperfeição numa máquina, numa peça, a gente trata o efeito, a gente faz uma ação imediata para acabar com aquele efeito na hora. Mas depois a gente precisa fazer uma ação de correção. O que é uma ação de correção? É tratar aquela causa para que aquela imperfeição não volte mais a acontecer e ocasionar um efeito negativo. Então, esta é a boa notícia que o Evangelho nos traz. Porque Jesus, ele não fica preocupado com os defeitos e com as imperfeições. Por isso, ele nos orienta de forma segura o que podemos e seremos. E com certeza seremos muito mais do que somos hoje. E Jesus não nos olha como uma personalidade de uma única existência que só vai do berço ao túmulo, mas ele nos olha como espírito imortal que transcende os portais da morte. Jesus nos mostra que somos muito mais o que podemos realizar dentro do bem do que todos os defeitos que nós temos. Porque nós não somos os defeitos, nós não somos as imperfeições que temos, nós não somos as dificuldades, as irritações que possuímos, os altos e baixos do humor. Jesus não olha as imperfeições, ele olha o potencial, porque ele não olha a personalidade que vai do berço ao túmulo, mas ele olha a constância, a identidade espiritual, o espírito que sou. Emmanuel relata a história do senador Publio Lentulus no livro Há 2000 anos, onde há um encontro do senador com o Cristo. O senador era orgulhoso, arrogante, prepotente, e Jesus o trata com todo amor, o acolhe. Por quê? Porque
Ele não olha a prepotência, a arrogância, porque a prepotência, o orgulho e a arrogância, sabia Jesus que era da personalidade naquela existência. Jesus olha para aquele senador romano e enxerga lá na frente. E ele poderia dizer assim: esse senador, eu vou precisar dele daqui a 2000 anos, porque ele vai ser o coordenador do trabalho do Chico lá no Brasil. Então Jesus não vê as imperfeições, ele vê o espírito iluminado que aquele sujeito ainda vai ser. Mesma coisa com Paulo. Paulo persegue os cristãos, depois tortura os cristãos, depois mata os cristãos. E Jesus olha para isso? Claro que não. Jesus vê além, vê o espírito firme, vigoroso, o vaso escolhido que ele precisa para a divulgação do seu evangelho. Então ele aparece a Paulo e o convida para a divulgação do evangelho. Maria de Magdala, quando procura Jesus, diz para Jesus: mas eu não posso ser mãe, eu sou muito infeliz, sou uma meretriz. E Jesus diz para ela: você pode ser mãe de todos. Se você não pode ter filhos seus, vá ser mãe de todos. Olha, Jesus olha o potencial, o nosso potencial, e ela vai, se transforma na mãe de todos, acolhe, abraça o espírito vigoroso, persistente. Então, pessoal, chega de teoria, né? Vamos continuar estudando, mas passou da hora da gente focar no potencial que temos de transformar conhecimento em ação. E o segredo é: nós precisamos começar a doar o melhor de nós em qualquer situação, e não o que for possível. Essa é a grande diferença. Enquanto a gente estiver falando assim: eu vou fazer o melhor possível, a gente está caminhando a passos lentos. Mas se a gente se coloca na posição de vou dar o melhor de mim em qualquer situação, seja numa situação de felicidade, numa situação de dor, eu vou dar o melhor de mim. Enquanto nós estivermos querendo apenas conhecer, saber, teorizar, não há um progresso total, há apenas uma parte do progresso. Agora, quando nós pegamos isso tudo e começamos a expandir o saber, o conhecer, a teoria, tudo isso para fora de nós, começamos a construir um progresso total. E para despertar essa consciência, eu tenho que começar muitas vezes na marra. É como fazer musculação. Recebo ingratidão, dou gratidão. Recebo desequilíbrio, dou equilíbrio. Mas é difícil. Mas não é impossível. Tenho que fazer o meu melhor exercício o tempo inteiro. Porque nós já sabemos onde fracassamos, onde erramos, já temos muita consciência disso. E fracasso, e erro, e derrota são coisas de personalidade. Mas precisamos pensar como espírito, que eu vou superar isso. Que eu vou transformar fracasso, derrota, enganos e erros em aprendizado.
Por isso nós não podemos ficar focando, gastando energia com isso, não. Nós precisamos focar a nossa energia em construir de maneira correta o espírito que está em construção, que somos nós. Ainda que seja necessário desconstruir para fazer de novo e melhor. Não adianta a gente ficar tentando consertar uma parede, por exemplo, que foi feita fora do prumo. Fazemos a parede fora do prumo. Não adianta tentar consertar, vai cair. Então, muitas vezes é preciso desconstruir a parede e começar a fazer de novo. Então, muitas vezes nós precisamos desaprender, desconstruir o que nós temos como verdade absoluta para aprender de novo com Jesus, com o Evangelho, com essa luz magnífica que nos vem para dar a base sólida. Enquanto nós insistirmos em ficar focando em desculpa, em erro, nós não progredimos. Então, é preciso começar a caminhar sozinho, usando todo o cabedal de conhecimento, de teorias que temos em nós para agir de dentro para fora. Aí a vida começa a fazer sentido, porque dores, dificuldades e desafios passam a fazer sentido. A gente vai perceber que ter dor por ter dificuldade por ter, não resolve nada. O que resolve são as ações que eu faço diante dessas situações. Por isso, não precisamos e nem podemos ficar preocupados com os erros meus e dos outros. Eu tenho que me amar. Amar ao próximo como a si mesmo, não é isso que Jesus disse? Então eu tenho que me amar, mesmo com os meus erros, porque são aprendizados. E amar os outros, porque nem eu e nem os outros são seus erros. E isso é apenas aprendizado. Preciso aprender sempre a apresentar a melhor versão de mim. Diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que o amor é o reflexo de Deus em cada criatura. Então, esse amor se expressa, e Deus se expressa quando eu dou tudo que eu tenho de melhor de mim mesmo. Então não vamos desistir. Vamos continuar nessa caminhada, aprimorando, ajustando, transformando pedras em castelos. Evolução não é mágica, é a teimosa persistência em vencer os desafios. Essa é a proposta de evolução. Vamos deixar que esse novo ser surja nas nossas atitudes, convivendo melhor, sem arrogância, sem prepotência, porque estaremos conectados com essa descoberta de que possamos ser muito mais e melhor do que temos sido até agora. Nós espíritas somos chamados hoje a esse novo tempo, a ser essa nova pessoa que se identifica com o chamado do Cristo que vem há mais de 20 séculos, quando ele nos diz: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, e não pelos erros que possuímos. Essa é a reflexão que eu trouxe para vocês hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê um fim de semana abençoado. Até o próximo sábado. Grande beijo. Fiquem em paz.